E sempre quando eu estou cantando esse hino, eu fecho os meus olhos e eu me vejo como se eu tivesse diante do Senhor, exaltando o nome dEle. Porque muitas das vezes a gente está na hora do louvor e às vezes a pessoa fica desatento, né? Olha para um lado, conversa. A gente observa. Eu estava uma vez, eu tinha viajado e nós estávamos pela internet. E a gente ficava olhando. Eu comentava até com a mama, que ela estava do lado. Mama, olha aquele ali, ele está olhando para o lado e conversa com um, conversa com o outro. Que louvor, que adoração a pessoa está entregando para Deus. Percebe? E a Bíblia fala que ele é digno da adoração, ele é digno. A gente tem que, a adoração tem que ser 24 horas do dia. Você adorar a Deus com a sua vida. Mas quando você está na igreja, aproveitar esse tempo para você entregar o louvor para o Senhor. Por quê? Porque o louvor atrai a bênção de Deus para a sua vida. Amém? E nós vamos continuar, né, que eu falei para vocês abrirem em Hebreus capítulo 11, aliás, 12, perdão, né, capítulo 12. A semana passada, nós falamos sobre rompendo os embaraços. E nós comentamos de 2 tipos de embaraço que pode atrapalhar a nossa vida. Nós falamos do medo, e até eu li para vocês em Jó, capítulo 3, versículo 25, na Bíblia King James, que ele fala, exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo veio sobre mim. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. E, 2 Timóteo 1,7, Deus fala que Ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de moderação. Então, o medo é algo que paralisa a pessoa, né? Então, se o medo está te paralisando, busca ajuda. Porque esse é um espírito, né? Tanto que ele fala, Deus não nos deu espírito de medo. Então, é um espírito. E nós falamos também da ansiedade, que é a pessoa preocupar com o futuro. O que vai acontecer comigo? E agora? E agora? Então, é aquela preocupação com o que ainda vai acontecer, né? E isso traz problemas, às vezes até síndrome do pânico, traz depressão. Então, é aquela preocupação, e agora, e agora, e agora? Não, quando você tem aquela segurança em Deus, que Deus está cuidando de você, né, e que nada vai te faltar se aparecer a doença, porque quando a gente vai para Mateus, aliás, João 16:33, que ele falou para nós, no mundo vocês terão aflições. Aflições é aquilo que você não está esperando, né? Cada situação que surge, mas, ao mesmo tempo, ele fala para a gente, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, você ter bom ânimo é você crer que aquele deserto vai passar, e você vai romper, em nome de Jesus. Então, você crê. Por quê? Porque a fé é você ter o que você ainda não tem, e ver o que você não está vendo. E o difícil, tanto que o Samico ministrou com a gente ontem, vendo o invisível é mais difícil da gente enxergar. Por quê? Porque a gente está acostumado com tudo você pegar, né? Você vai comer, você prova a comida, né? O olhar, você olha a comida, né? Então, daquilo que você pode apalpar. E a fé é você ter aquilo que você não tem. Você ainda não tem, mas você está agradecendo a Deus que você já tem. E aí, continuando, nós vamos falar sobre o pecado que nos assedia, e a Bíblia fala que é constantemente, né? Então, ele fala aqui, deixando o pecado. Então, ele fala aqui, portanto, Hebreus 12, nós também, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, Espírito Santo de Deus, abra os olhos do nosso entendimento e traz a revelação da verdade, Senhor, porque a revelação da palavra, ela gera fé, mas ela traz cura e libertação. Senhor, mostra quais as áreas da nossa vida, Pai, que nós ainda estamos
abrigando pecados, e às vezes são pequenos pecados, Pai, mas a palavra diz que o pecado nos prende, o pecado, ele é como uma teia de aranha na nossa volta, Pai, se nós não tomarmos cuidado, Senhor, não são os pecados grandes. No livro de Eclesiastes, ele fala para ter cuidado com as pequenas raposinhas, porque as pequenas raposas, elas destroem o pé da vinha, Senhor, enquanto as grandes raposas destroem apenas o fruto. Meu Deus, em nome de Jesus, revela para nós nessa tarde, mostra áreas da nossa vida que nós precisamos tomar cuidado e deixar esses pecados, esses embaraços que podem nos prender e tirar a bênção do Senhor da nossa vida. Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E aí eu fui procurar, porque essa semana toda eu fiquei pesquisando sobre o pecado. Porque quando a gente fala sobre o pecado, a gente sabe que é aquilo que desagrada a Deus. Mas tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que quebra de princípio, é um pecado. Né? Então, às vezes, você ouve e fala lá dos 10 mandamentos. Né? Aí ele fala lá em Êxodo 20. Vamos rapidinho lá, em Hebreus capítulo... Êxodo. Meu Deus, eu estou tão encafifada com Hebreus. Êxodo, capítulo 20. Que ele diz assim, capítulo 20 de Êxodo, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. E na semana passada nós falamos da idolatria, porque sempre quando a gente fala da idolatria, a pessoa sempre pensa no ídolo, né, um santo, um ídolo. Mas idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Então, às vezes, o emprego. Quantas pessoas que idolatram o emprego e abandonam Deus? Já aconteceu muito, já ouço muito falar de pessoas, ela não tinha emprego. De repente, arruma um emprego, começa a ganhar muito, e aquele emprego toma o tempo da pessoa, e a pessoa não tem mais tempo para Deus, mas está ganhando muito dinheiro. Então, aquilo se torna uma idolatria. Um filho, a pessoa pode idolatrar mais o filho do que a Deus. O marido, o carro. Nós, na outra igreja, nós tínhamos uma pessoa que ele cuidava mais do carro do que da esposa. E aconteceu uma vez de cair, de cima caiu um negócio em cima do carro. Aí, quando caiu, ela falou: pronto, meu Deus, misericórdia. Né? Então, ele valorizava mais o carro do que a pessoa. Né? Então, que ele se torna uma idolatria. Né? Então, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida e te afasta de Deus. Né? Um programa, de repente, novela que rouba tanto tempo da pessoa, Facebook, WhatsApp. Então, é tudo aquilo que toma o primeiro lugar na sua vida e rouba o tempo de Deus. O tempo de você ler a palavra, o tempo que você teria para ler a palavra, às vezes você vai ocupando com outras coisas. Então, Deus vai ficando em segundo plano. Né? Aí ele fala: não farás para ti ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade a 1000 gerações os que amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o nome de Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Então, o sábado para nós se transformou no domingo, né? Que Jesus ressuscitou no domingo. Não farás trabalho, então é um dia de dedicação, até mesmo se a gente parar para pensar, porque o domingo a gente tira para adoração. Mas fala a verdade, se a gente fica o dia inteiro adorando. Não fica. Quando eu estou na minha casa, né, antigamente eu era mais desleixada, né, mas agora acho que vai chegando a idade, então eu fico mais no meu quarto, mas eu fico lendo a Bíblia, eu ouço mensagem, né, falei para vocês que eu ouço bastante mensagem,
e traz edificação para a nossa vida, né? Eu evito ligar a televisão, já não sou muito ligada em televisão, porque só rouba o tempo e faz raiva na gente, nada daquilo te traz benefício, né? Às vezes, meu sobrinho manda umas brincadeiras que... Aí ele mandou no grupo, e eu olho e falo, meu Deus, mas é coisa que está, vamos dizer, prejudicando o outro, mas é algo para a pessoa rir. Hoje, a pessoa caía do cavalo, mas já conheço pessoas que caiu do cavalo, quebrou a espinha e ficou sem andar para sempre. Então, são as brincadeiras, e às vezes a pessoa fica rindo daquilo. Então, aquilo é um roubo de tempo na nossa vida, né? Aí ele fala... O 12, né? O 13. O 12, perdão. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe, não importa que jeito é o teu pai, que jeito é a tua mãe, você tem que honrar. Eu tenho a nossa netinha, e a mãe dela, a gente fala uma bênção de Deus. Nossa, são umas coisas que eu falo, meu Senhor... Mas ela sempre honrou a mãe dela. Ela visita a mãe dela chegou até a proibir ela de que ela fosse visitar ela. Mas ela vai, ela tem a honra dentro dela, né? Dia das Mães ela vai. E umas coisas que a mãe faz, ela considera mais a minha filha como mãe do que a própria mãe. Mas ela nunca deixou de honrar a mãe dela, entende? Então, isso é honra, porque é um princípio bíblico. Não é assim, se você quiser honrar, não, a Bíblia está dizendo, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçar a casa do próximo, né? Aí, quando a gente vai falando, mas matar, eu nunca matei, mas não é só matar, pegar uma arma e matar, às vezes com palavras, ou, às vezes, com uma fofoca. Quantas pessoas que inventam mentira a respeito da índole de outra pessoa? Isso também é matar, né? Mas as pessoas não pensam dessa maneira, né? Então, aí, quando isso começa a se torna um laço, a mentira. Por exemplo, a pessoa que conta mentira ou que fala mentira, ele fala, não, só omitir a verdade. Não. Ele fala, é pequena mentira, mas mentira é mentira, não existe pecado grande, pecado pequeno. Pecado é pecado. E aquilo vai se tornando um embaraço na vida da pessoa, né? Por quê? Porque o João 8,44, ele fala que o diabo é o pai da mentira. Então, não existe mentira grande, mentira pequena. Mentira é mentira. E acaba se tornando vamos dizer, a gente usava lá na fazenda, né? Falar embirá. Embirá é amarrar a pessoa com aqueles laços, né? Então, isso enlaceia a vida da pessoa e não rompe. A vida espiritual não rompe, né? E eles falam, a cobiça é a mãe do pecado. Vamos lá para Tiago. Tiago, já é lá próximo do livro de Apocalipse, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, ou essa cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado. O pecado consumado gera a morte, né? E quando fala da cobiça, tudo brota dentro do coração da pessoa. Vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. A gente não vai ter tanto tempo para a gente ficar desenvolvendo, mas depois eu vou estar ministrando mais com vocês, para vocês compreenderem bem mesmo. Mateus, capítulo 15, versículo 18. Ele fala assim, vamos ler o 14 para a gente, o 16, perdão.
será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? As coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultério, as imoralidades sexuais, os roubos, falsos testemunhos e as calúnias, né? E lá no livro de Marcos, um livro para frente, capítulo 7, Marcos, capítulo 7, versículo 18. Marcos 7, 18. Porque não entra no coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. O 20. O que sai do homem é que torna o homem impuro, pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do coração do homem e tornam o homem impuro. Então, percebe? Inveja. A inveja não é só a pessoa cobiçar o que é do outro, né? Assim, aquela pessoa bem-sucedida. Além dele cobiçar, mas ele quer aquilo que é da pessoa. Ele pode ter até a capacidade de ter o que a pessoa tem, mas ele quer exatamente o que a pessoa tem. Entende? Então, é algo que está dentro, e a pessoa não sabe que aquele mal está dentro. Né? Por isso que você precisa do Espírito Santo para vasculhar o interior do teu coração e mostrar o que está te trazendo, te embaraçando. Né? Arrogância, é aquela pessoa que ele é arrogante, ele não aceita ser confrontado, ele não aceita ser chamado a atenção, é autossuficiente. A autossuficiência é bom, mas quando a autossuficiência se torna um embaraço na nossa vida, se torna um atrapalho. Né? Então, a pessoa não quer ajuda do outro. Às vezes, você vai... Eu lembro de uma pessoa que eu estava me preocupando com aquela pessoa e tal, e eu sofri uma decepção, porque a pessoa falou assim, mas você está cobrando demais, e eu não gosto disso, não sei o que lá, não sei o que. Aí eu falei, me perdoa, em nome de Jesus. Mas aí eu não liguei mais. Mas quando eu ligava, qual que era a minha preocupação? Eu estava amando aquela pessoa, eu estava amando e me preocupando com ela. Mas percebe? Aí, quando eu fui conversar com a outra pessoa, falou, não, a pessoa é assim mesmo, tal, né, precisa de ajuda, mas não quer ajuda de ninguém. E aí você vê que a vida da pessoa está desmoronando, mas a pessoa está autossuficiente, arrogante, não quer ajuda. Isso é ruim, porque, muitas das vezes, aquilo que está te inquietando, ou vamos dizer, que está te atrapalhando, tudo bem que você não vai conversar com qualquer pessoa, porque tem um fofoqueiro que espalha a sua vida para todo mundo. Mas um líder, uma autoridade, que você chega e você fala, me ajuda, estou passando por isso e isso, aquela pessoa vai orar junto com você, ele não vai te julgar, porque nós não somos melhor do que ninguém. O pecado, até o pecado de julgar outra pessoa é pecado. Você condenar outra pessoa, você não sabe nem os motivos de que está levando a pessoa aquilo, né? Por isso que você tem que buscar a ajuda da pessoa certa que pode te ajudar, né? Então, ele fala assim, isso vem de dentro do coração do homem. A calúnia, que nós falamos, né? E o pecado, quando ele vai se tornando um hábito na vida da pessoa, se torna iniquidade. Eu lembro, muitos anos atrás, e eu orando por uma pessoa, aliás, eu estava orando, não era próximo a uma pessoa, era por aquela pessoa e para a mãe daquela pessoa. Mas eu orando, mas na época eu era pastora da igreja, né? Então, tinha aquele coração pastoral. E eu orando diante do Senhor com compaixão e falando, Senhor, tenha misericórdia e compaixão daquelas vidas, porque se o Senhor não tiver compaixão, essas vidas vão se perder eternamente. Pai, tenha misericórdia, salva a vida dessas... E orando, amados, foi tão intenso assim, e o Espírito Santo falou para mim, não ore, esse povo é fronte obstinada, coração empedernido. Eu falei, misericórdia, Deus, o que é isso? Né? Então, fronte obstinada é a pessoa que está no pecado, ou está no erro,
gosta do pecado e não quer abandonar o pecado. E coração empedernido é um coração petrificado. A palavra não tem mais efeito na vida da pessoa. Porque a palavra, ela é como a Bíblia fala que ela é como um martelo que esmiuça a penha, né? Então, a palavra, ela vem para te confrontar. Mas ela vem para te confrontar para quê? João 8,32, ele fala, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, né? Então, o que pode ser iniquidade? Fui procurar, né, para eu saber, só para você ter um entendimento. Maldade, injustiça, crueldade, abuso, transgressão, tirania, malignidade, corrupção única, assassinato, pecados abomináveis, até lá ele falava pecados hereditários dos pais, né? Que aquilo vem de geração em geração, que você tem que rejeitar e renegar na sua vida. Por quê? Porque muitas pessoas falam, a maldição que vem persistindo de geração em geração. A Bíblia fala em Gálatas 3,13 que Jesus já nos libertou da maldição da lei. Então, não existe, a maldição, o diabo, ele vai até tentar trazer aquela maldição, perdurar na tua vida, mas você, como homem de Deus, mulher de Deus, você rejeitar e renegar. Entende? Aqueles pecados de coisas que fala que vai passando de geração em geração, até mesmo doença. Você não aceitar. Que os médicos falam, isso é genético, isso não tem cura. Tem cura. Porque essa palavra diz que Jesus já tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, angústia, tristeza, desespero. Isaías 53, 4, 5 fala isso, né? Mateus 103, 3, porque Deus ia deixar a palavra. Mas você tem que compreender, e você, em oração, você tomar posse da bênção e não aceitar que essas maldições hereditárias venham sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembra que eu falei da geração? Nossa geração é abençoada. Se a nossa geração é abençoada, tudo bem que você tem que ensinar o caminho da verdade para as crianças. Mas a sua geração é abençoada, seus filhos são abençoados. Não importa. Mas na geração do meu marido, sei lá, tinha bêbado, tinha isso, tinha aquilo. Seus filhos são abençoados. Você ora e não aceita. Por quê? Porque o diabo, ele age na ignorância. Né? Ele vem na ignorância, porque a Bíblia fala, em João 10,10, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele fala, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. 1 Pedro 5,7, 5,8, ele fala que ele vive bramando a nossa volta, procurando a quem possa tragar. Então, até pode querer trazer aquelas maldições de família sobre a sua família, mas a sua geração é abençoada. Você não aceitar isso na sua vida, né? Então, a iniquidade é o reconhecimento de normalidade de algo que é agressivo e a pessoa não quer aceitar aquilo como erro e aquilo perdoa. A gente vê assim, por exemplo, no nosso país, né, a corrupção. A corrupção é uma coisa que mata, mas não mata de matar a pessoa, mata vamos dizer, a nação toda, porque é um roubo. Mas são pessoas que já aquilo vem de geração em geração. O pai era corrupto, de repente o avô, a gente conhece uns que o avô era corrupto, o pai corrupto e agora o filho corrupto. E o filho do filho vai se tornar corrupto também. Então, o pecado é uma iniquidade que está vindo de geração em geração. Como que vai quebrar isso? Através de João 8,32, conhecereis a verdade te libertará. É você tomar conhecimento daquilo e você dizer, não, na minha geração basta. Porque essa iniquidade não vai passar mais para a minha geração, porque eu sou de Deus e Deus está comigo, né? Então, você liberta a sua casa e a sua família. A iniquidade é contrário do bem, injustiça, crueldade, perversidade, descompromisso com o amor, né? E a Bíblia fala em Mateus 24, 12, dos finais dos tempos, ele fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitas pessoas vão esfriando no amor, por quê? Ele veio aqui, ele fala, mas como que pode? A pessoa está na igreja e está fazendo isso, né? Por isso que aí, então, ali em Hebreus 12, ele fala para você, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, você não afirma tua vida na vida de um homem, de uma pessoa. Por quê? Porque o ser humano é sujeito à falha.
Mas quando fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, você olhar para Jesus, Jesus nunca vai te decepcionar. A gente, do tempo de convertido que nós temos mais de 52 anos de convertido, se a gente parar e contar as coisas que a gente já viu de erro, amados, nós éramos novos convertidos, mas a gente nunca, e eram líderes, mas eu pensava comigo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A minha mãe falava assim, não olha para o homem, olha para Jesus. Tudo bem que o líder tem que ser o exemplo para o povo, para a igreja, mas às vezes pode acontecer dele não ter esse temor da palavra e ser um mau exemplo. Agora, por causa do mau exemplo do líder, você vai se desviar? Você vai se afastar de Deus? Não, que você pode falar, Senhor, não concordo com o erro do meu líder. Eu vim de uma igreja, não vou dizer o nome, né, porque eu já congreguei em 2 igrejas, eu sabia de alguns erros daquele líder, mas eu pensava comigo assim, falava, Senhor, eu amo a vida dele e eu não vou olhar para isso. Não, eu sabia, mas aquilo eu não aceitava. Eu olhava e eu amei a vida daquele homem de Deus e não aceitava que ninguém falasse mal dele. Né? Mas por quê? Eu aprendi o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por quê? Porque o diabo pode usar a vida de um líder para tirar o amor de Deus do seu coração. E quando a pessoa se desvia por decepção de um líder, você fica difícil de trazer ele de volta para a igreja. Por quê? Porque ele não confia mais em ninguém. Aí ele fala assim, eu fui decepcionado por um líder. Tudo bem, mas era um homem, era um ser humano. Deus nunca te decepcionou, Jesus não te decepcionou, Jesus não vai te decepcionar. Então, você tem que fortalecer sua fé em Deus e na palavra. A palavra é a verdade absoluta para a tua vida, né? Então, lá em Colossenses, antes de Colossenses, vamos para o livro de Efésios. Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, no versículo 1. Efésios 2, capítulo 2, versículo 1. Ele fala assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamento, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Então, ele falou que nós vivíamos dessa maneira. Você fazer um levantamento da sua vida, assim, na minha vida, eu me converti, eu tinha 12 para 13 anos, então, eu não participei muito das coisas do mundo, então, não tinha, vamos dizer assim, tinha aqueles pecados escabrosos, não. Se me perguntar, eu nunca dancei, nunca fui em balada, eu não conheço essas coisas, nunca me fez falta. Mas tem pessoas que não, que ele viveu naquela vida, mas quando ele se converte, aquilo fica para trás. Né? Então, ele fala assim, você vivia como eles, mas Deus, que é misericordioso, te salvou, te curou, te libertou. E lá no livro de Colossenses, você vai passar para frente, no capítulo 3, Colossenses, você passa a Filipenses, aí já vem o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Em casa, você pode ler do versículo 1 em diante, mas nós vamos ler do 5 em diante. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos mal e a ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas.
Mas agora, abandone essas coisas, a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida não há diferença entre o grego, o judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Né? Aí depois você pode continuar lendo, nós vamos parar aqui. Mas você vê que ele fala que a gente tem que abandonar essas coisas, que é a velha natureza. Então, ele fala assim, lá em 2 Coríntios 5,17, ele fala, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você ouve a palavra, aceita Jesus, o seu espírito é renovado automaticamente pela palavra. O Espírito Santo vem habitar dentro da gente, então nosso espírito renasce para as coisas de Deus. Agora, e a alma? Você imagina, a alma é o sentimento. Lembra que eu falei, nós temos espírito, alma, corpo. Espírito é onde habita o Espírito Santo, você tem comunhão com Deus. Alma é sentimento. Então, tudo que está de pecado está na alma, no sentimento. Agora, a pessoa vem do mundo, cheio de usar uma palavra lá do interior, encalacrado daquelas coisas na alma da pessoa. A alma dele vai renovar automaticamente? Não. Quando você lê em Romanos, capítulo 12, ele fala para a renovação da vossa mente. Então, eu tenho que renovar a minha mente. Como é que eu vou renovar a minha mente? Através da palavra. Por isso que a gente tem que ajudar o novo convertido, o bebê convertido, é um bebê. Você tem que ajudar. Eu fico olhando, eu tenho meu netinho de 3 anos, as coisas assim, erradas que ele faz, que a gente tem que corrigir. E a mãe dele é bem enérgica com ele, né? Mas tem que corrigir, ele tem 3 anos. Né? Mas você imagina um novo convertido. Ele vem do mundão, vivia às vezes na mentira, no engano. Né? Quantas pessoas são envolvidas, por exemplo, pornografia? Pornografia é um laço na vida da pessoa. E a pessoa se converte. Eu conheci pessoas que foram libertos muitos anos depois da pornografia. Tem um pastor, ele é um pastor muito abençoado, eu conheci esse pastor pessoalmente, ele fala num DVD que ele tem, e ele fala até no livro, né, que ele era convertido, mas ele era envolvido pela pornografia. E ele só se libertou daquilo o dia que ele chegou para um irmão dele, que era pastor, e confessou aquele pecado e falou para ele, me ajuda. Aí o irmão falou para ele, tá bom, eu vou te ajudar. Então, toda semana, o irmão se reunia com ele e os dois oravam juntos. Né? E ele ficou liberto daquele pecado. Mas passou uns anos, o irmão dele sofreu um acidente de avião e morreu. E ele ficou, mas ele já estava liberto. E depois, um dia, Deus mostrou em sonho para ele, que ele estava andando e com um guarda-chuva estava chovendo. De repente, aquele guarda-chuva sumiu. Ele acordou. Aí ele lembrou, ele falou, nossa, meu irmão orava comigo, então eu preciso de uma cobertura espiritual. Aí ele foi para a liderança, e hoje o líder dele, a cobertura espiritual dele é o cunhado. Então, aquele cunhado é o que ajuda ele, irmãos, ele não é um pastor de uma igreja de 10, 20 membros, não. A igreja deles deve ter aproximadamente, eu acho, em Santarém, eles tinham, na época que eu li, 60 mil, que hoje deve ter muito mais. Agora ele está em Fortaleza. Ele deve ter uns 20 mil membros. E olha lá se não tiver mais. Mas a pessoa tem um líder, uma cobertura espiritual. Aquele líder é para ajudar em oração, é para orientar. Por isso que você precisa ter alguém que te ajuda em oração. Aqui na nossa igreja nós temos muitos pastores, né? Temos as ministras. Você tem que ver alguém que você se identifica. E aquela pessoa vai te ajudar. Vai ser um amigo que vai te ajudar nas suas dificuldades. Não é você ficar dependente daquela pessoa, mas é aquela pessoa que te ajuda, vamos dizer, no momento da dificuldade, você fala, me ajuda.
né? Porque, por exemplo, esse pecado, no caso desse pastor, que era pornografia, ele podia se abrir com qualquer um? Na época, ele não era pastor. Hoje ele já é um pastor muito abençoado. Ele orienta os jovens, né? Ajuda muitos jovens. Né? Então, você vê que era um pecado, mas aquilo amarrava a vida dele. Então, é aquilo que está embaraçando o teu caminho, aquilo que está te roubando a bênção de Deus. Você pede para o Espírito Santo te mostrar. Senhor, por que eu não desvencilho minha vida espiritual? O que está me amarrando? São coisas pequenas. Eu lembro, na época, bem lá atrás, né, que eu tinha algo que, por exemplo, que eu costumava... O que eu fazia de errado? Não era errado, mas era pegar dinheiro do meu marido, escondido dele. Eu não precisava fazer isso. Era só eu pedir dinheiro para ele. Só que eu queria comprar aquelas coisas e não queria que ele percebesse que eu estava gastando dinheiro dele. E eu tirava. Mas aquilo, para mim, era natural. Até o dia que, na palavra, o Senhor me confrontou. Eu parei, pensei, falei, Deus, eu não tinha pensado nisso. Aí, quando aquilo foi confrontado como pecado, aí eu fui para o altar do Senhor. Falei, Deus, me perdoa, eu não faço isso mais. Aí, a partir daquele dia, nunca mais. Eu nunca mais escondi nada dele. Então, eu sempre falava para ele, vou fazer isso, posso. Né? Então, quando você faz isso, você está protegido no reino espiritual. Né? Então, eu lembro outra coisa, isso daí também foi muitos, sei lá, mais de 30 anos lá atrás, que eu ia na feira comprar laranja, e eu pegava, ao invés de 12 laranjas, eu pegava 13. Mas, na minha cabeça, ó, gente, cristão, para vocês verem como que o pecado é sutil. Eu pensava comigo, uma laranja a mais, uma laranja a menos, não faz diferença para ele. Vê se isso é pensamento. O dia que eu estava no seminário, e aquela professora, ela falou assim, escuta aqui, só a dúzia de laranja tem 12 ou 13. Irmãos, quando falou 12 ou 13, eu caí, parece que caiu a bomba sobre mim. Eu tinha vontade de enfiar a cabeça debaixo da cadeira, de envergonhada que eu estava, que eu tinha a impressão que todo mundo sabia que eu pegava 13 laranjas. Eu falei, Deus, olha, que coisa. Então, percebe que é um laço que te enlaça. E o diabo fala, não tem problema nenhum, é só uma laranja que você está pegando, isso não é roubo. Roubo é roubo. Não são grandes roubos, pequenos roubos. Entende? Aí eu me arrependi e pedi perdão. O que eu, depois das outras vezes que eu comecei a fazer, hoje eu não faço isso mais também de pedir. Eu pedia, posso pegar, estou pegando uma laranja a mais, posso? Ele falava, tudo bem. Então, eu não estava roubando, porque eu pedi para ele. Hoje eu não faço isso, às vezes eu fico até com vontade. Mas eu penso comigo assim, meu Deus, eu vou pedir uma laranja para ele, para que se eu posso comprar? Você fala, laranja não faz diferença? Faz diferença para ele, sim. Então, você percebe que são sutilezas na nossa vida que nós não paramos para pensar. Né? Então, você vai pedir para o Espírito Santo, mostra para mim áreas da minha vida que eu tenho que ter mudança. Áreas que estão me embaraçando, áreas que estão me prendendo, porque eu não aceito isso na minha vida. Tá bom? E aí a gente vai depois comentar com vocês 1 Coríntios 6, 9, 10, Provérbios 5, 22, fala que a pessoa fica prisioneiro do seu pecado. 2 Timóteo, ele fala para desprender as pessoas do laço do diabo que aprisionou. Aí você fala, aprisionou de fora. Ele vai aprisionar o que está dentro da igreja. Por quê? Porque ele quer roubar. Você entende? Então, sutilezas. Mas essas sutilezas acabam tirando a bênção de Deus da sua vida. Amém?